A Comissão de Esporte do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto da lei que regulamenta as apostas esportivas conhecidas como bets. O texto do Poder Executivo recebeu relatório favorável pelo presidente do colegiado, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes, Marília Sena. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto na Comissão de Esporte, manteve a alíquota de arrecadação de 18%, mas mudou a distribuição dos recursos. Foram incluídos o Ministério da Saúde e entidades da sociedade civil. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, elogiou o relatório. Eu tenho 2 relatórios para fazer, item 3 e item 5, tá? E pedir inversão de pauta se for o caso. E outra coisa, só parabenizar, né, o senador Romário pelo excelente trabalho e a capacidade, com certeza uma habilidade desenvolvida no esporte, de dialogar com todos e com todas as diferenças. Parabéns, senador Romário. O texto, que já foi discutido na Câmara, previa 2% do valor arrecadado para a Seguridade Social, 6,63% para a área de esporte e 5% para o turismo. No esporte, 4% seria distribuído para o Ministério, 1,13% para atletas e a variação de 0,05% e 0,04% para confederações esportivas específicas. 0,5% do valor seria direcionado às secretarias estaduais de esporte, que teriam de distribuir metade às pastas municipais de esporte proporcionalmente à população. Já no turismo, 4% seriam destinados ao Ministério do Turismo e 1% à Embratur. A área da educação ficaria com 1,82% do arrecadado. Dentro da porcentagem, 0,82% iriam para escolas de educação infantil ou de ensinos fundamental e médio com bons resultados nacionais. 1% ficaria com escolas técnicas públicas de nível médio. O relatório substitutivo optou por elevar de 6,63% para 6,68% os repasses à área do esporte. O acréscimo de 0,05% vai para o Comitê Brasileiro do Esporte Master. O turismo terá redução de 5% para 4,5%. O senador Romário direcionou 0,5% do valor ao Ministério da Saúde para o desenvolvimento de medidas de prevenção, controle e mitigação dos danos sociais decorrentes da prática de jogos. 0,15% serão divididos igualmente entre a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, Federação Nacional das Associações Pestalozzi e Cruz Vermelha Brasileira. A medida é uma das alternativas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação. O texto já foi analisado pela Câmara dos Deputados. No Senado, ele tramita em 2 comissões, na Comissão de Esportes e na Comissão de Assuntos Econômicos, que ainda não iniciou a tramitação. Após a análise nessas 2 comissões, ele será votado pelo plenário do Senado. De acordo com o texto, os apostadores pagarão 30% de imposto de renda em prêmios superiores a R$ 2.112, de acordo com a proposta do governo. A ideia é arrecadar 700 milhões de reais em 2024 com as apostas que já constam no projeto de lei orçamentário do próximo ano. Bom, Nelson Kobayashi, é uma tramitação ainda mais longa no Senado, mas de qualquer forma é uma discussão, uma polêmica. Agora, será que essa divisão de recursos para vários setores, até para a educação, isso ameniza um pouco essas críticas? É porque a causa é muito interessante, né? Quando você fala que você está ajudando sociedades civis e o esporte como uma causa, né, importante, isso meio que justifica uma taxação, uma cobrança de imposto. A gente está falando de tributação, a gente não pode se esquecer disso. E aí tem alguns pontos ali que são questionáveis, como, por exemplo, você destinar um imposto para atletas. Ora, se o dinheiro é privado, passa a ser público quando vira um imposto, como é que vai ser novamente privado para um atleta que é um cidadão como qualquer outro profissional? Não tem nenhum tipo de imposto que é destinado ao cabeleireiro, ao gari, à merendeira, que chega direto para o profissional, né? Enfim, eu acho discutível essa questão, isso precisa ser mais bem elaborado, porque senão isso pode ser depois judicializado. Mas é claro que o texto avança e está num ambiente para ser discutido mesmo, inclusive com estas questões importantes. Tiago.